Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Crossover. Eu sou o Wesley Telúria e hoje vamos fazer a resenha do livro E Não Sobrou Nenhum, ou o conto dos... ou o caso dos 10 negrinhos, de Agatha Christie. E apesar de eu já adiantar algumas coisas aqui, eu vou fazer depois um vídeo explicando o motivo da mudança do título, né? E esse vídeo é a resenha do livro e em comparação também com a minissérie da BBC One, que adaptou o livro. E aí, será que vale a pena? Será que fizeram uma adaptação à altura da obra da Agatha Christie, da Rainha do Crime? Isso aí. Então, depois da vinheta. 8 pessoas recebem um convite tentador e, ao aceitarem, vão parar em uma ilha no meio do nada. Então imaginem vocês um casarão em cima de um gigantesco casco de tartaruga no meio do oceano. É basicamente essa noção de isolamento e de nada que há nesse lugar. E nesse caso, eles não se conhecem, ninguém conhece o anfitrião e aparentemente até os criados estão no escuro. Então assim, dúvida no ar. E nesse casarão tudo é muito bonito, é glamuroso, conferindo com a oferta feita pelo misterioso anfitrião chamado Sr. Owen. E enquanto ele não chega, o pessoal aproveita a estada, com muita mordomia e descanso, com comida e tudo mais num nível de hotel 5 estrelas. No entanto, a primeira morte acontece e todos os que estão ali são confrontados com algo que valida com que eles possam ser o próximo, os próximos. No caso, eles validam isso mentalmente, porque é a partir daí que os conflitos vão começar. Mas de repente todo mundo vira vítima, vira suspeito e possivelmente culpado. Agatha Christie criou uma obra-prima que de início não se esforça para te prender, porque ela se preocupa em apresentar cada um dos personagens, motivações e considerações relacionadas ao convite feito pelo anfitrião misterioso. Mesmo com esse devido cuidado que a Agatha teve, é muito provável, pode ser ou não, que você acabe não guardando o nome de todo mundo e os arquétipos deles, e também as profissões, porque são 11 personagens, incluindo o anfitrião. Enfim, assim que acontece a primeira morte, a história ela ganha velocidade e ela fica muito bem distribuída em todos os pontos que torna a história visual. Então, desde os personagens com seus conflitos internos, a questão de moralidade, culpa, as suspeitas que saltam do nada dos personagens, tanto pelo que eles fizeram ou deixaram de fazer, ou até mesmo pela profissão de alguns deles. Pela formação pode contribuir com que a pessoa seja hábil para tramar tudo aquilo que está acontecendo. Por exemplo, os próprios criados mesmo seriam talvez o alvo principal, mas não se engane, a Agatha Christie sabe brincar muito bem com a ideia de jogar pistas falsas com pistas verdadeiras, joga para um lado, joga para o outro, e você acaba dando um nó na sua cabeça e você realmente não sabe se ele é culpado ou não. Aliás, essas pistas que vão aparecer, os personagens vão tentar encontrar uma linha de raciocínio para antever os fatos e tentar evitar, no caso, mortes. E a pista mais óbvia é o poema que tem escrito no quarto de todos eles. Antigamente, o poema se chamava Os 10 Negrinhos, e agora aqui no livro se chama Os 10 Soldadinhos. E no poema, os soldadinhos vão morrendo um após o outro, de mortes estranhas. Todas elas são diferentes, e da mesma forma, os hóspedes vão morrendo. Então assim, um soldadinho morre de uma forma X, da mesma forma vai morrer um hóspede. Essa é a pista mais clara que eles têm para poder trabalhar. A trama é bem imprevisível em seu desenrolar, no entanto, deixa a desejar, no caso não a trama, nada do livro, mas sim o título. Sim, o título ele ensaia o que é o final. Então eu sugiro, para quem for ler, aproveitar o desenvolvimento da história. Curte ali o desespero dos personagens, eles tentando entender o que está acontecendo, as intrigas, a ideia de quem pode ser o próximo, quem vai morrer agora, sabe? Isso é bem legal. Eu vou tentar salvar a experiência de vocês que forem tentar ler. Então vamos lá, E Não Sobrou Nenhum, que é o título do livro. É aparentemente o final da história. Só que, aparentemente, porque a imprevisibilidade pode fazer com que a história vá além do poema. Porque, teoricamente, todo o script está no poema. Você acaba ficando no escuro e aí tá a surpresa.
plot twist em cima de plot twist. Se aventure, não tenha receio de ter sua experiência estragada por conta do título, que aqui ele ensaia um final, ele aparentemente é um final. E se você seguir esse conselho, você não vai ter sua experiência sabotada. Confie na rainha do crime, Agatha Christie, porque ela pode enganar você. Então não se apegue à propaganda e a sugestão que o título do livro dá. Uma das questões que pode fazer a pessoa se frustrar é que a fórmula que tá aqui, que eu acredito que foi pioneira, já foi muito utilizada várias vezes, gerando diversas derivações. Você vai ficar com a sensação de já ter visto isso em algum lugar. Não posso ser injusto em falar que o livro é ruim por isso, de forma alguma o livro é excelente. As pessoas que acabaram absorvendo muito daqui. Então esse livro é perfeito para você conhecer a fórmula, a origem dessa ideia de quem é o assassino, quem vai ser o próximo a morrer. Enfim, que esse livro é uma leitura obrigatória, principalmente para escritores aqui, é uma fonte incrível. Prisoners at the bar, how do you plead? Not guilty. A minissérie britânica da BBC One foi lançada no Natal de 2015 e tem 3 episódios com aproximadamente 60 minutos. A adaptação ficou tão boa que eu diria que é a história da Agatha Christie para quem tem pressa. A adaptação foi muito respeitosa com o material fonte, é praticamente uma reverência para a escritora. O livro e a série andam de mãos dadas nos acontecimentos. E você vai me perguntar, tem mudanças? Tem, mas mudanças suficientes para não fugir do original e coisas que dão velocidade à trama. Por exemplo, a minissérie consegue ser mais dinâmica na hora de apresentar os personagens e por ser visual, você compra aquilo mais rápido. No caso, o livro, ele se esforça para apresentar todo mundo, mas por serem vários, o conjunto acaba ficando um pouco inchado nessa questão da apresentação. Então, no quesito fisgar de primeira, a série está na frente. Na questão dos conflitos internos e reflexões dos personagens, o livro se sai melhor. Aqui o terror psicológico ele é muito mais acentuado. Você acaba entendendo o temor dos personagens e a questão da culpabilidade e como eles ficam remoendo esse jogo de ficar lançando de um lado para o outro a culpa ou a inocência. Isso é muito bem feito. Outro tipo de mudança trivial, que muda em nada. Um exemplo, o objeto está na gaveta, aqui na narrativa do livro, mas na minissérie o objeto está na cama. Essa mudança de posição não afeta em nada a narrativa. Outra diferença é que no livro todo mundo teme todo mundo, qualquer um pode ser o assassino, um dos que estão aqui ou alguém de fora. No entanto, na minissérie ainda há um ensaio de um romance, não demora tanto, então não chega a ser um problema, até porque esse estreitamento de relacionamentos acaba se tornando interessante lá pra frente, porque dá pra trabalhar conflitos aí. E funcionou muito bem em prol da história. E o final é o que vai fechar com chave de ouro. Minissérie e livro entregam a mesma coisa, no entanto, de uma perspectiva diferente. Não apenas por serem mídias diferentes, mas porque a minissérie conseguiu fazer algo bem legal. A série uniu o útil ao agradável, que são revelações e acontecimentos que no livro acontecem de formas separadas, e a minissérie juntou tudo isso de uma vez, de forma que o plot twist é praticamente uma mão arrancando sua garganta fora. E sem contar na interpretação dos personagens, sério, o final ele é muito impactante. Você consegue ver com mais intensidade do que durante a leitura. Então assim, você tem o mesmo resultado, só que na minissérie foi mais bombástico. Assim, o final no livro não é horrível, de forma alguma. Na verdade, ele até se estende um pouco mais. Na minissérie, ele mete o machado, vamos dizer assim, e no caso da minissérie, ele ainda tem um epílogo que ele vai desfraudar algumas coisas, vai tentar explicar, ele explica algumas coisas. Então por isso eu achei mais eficiente na minissérie. Um saldo geral é que as obras estão pau a pau, realmente, sério, a minissérie está muito aqui à altura do livro. As mudanças, basicamente, eu diria que se complementam, né? Leia o livro, assista a série, porque vai valer a pena tanto um quanto o outro. E para te motivar a assistir a minissérie, tem alguns gigantes, alguns atores e atrizes que você talvez já conheça. Então temos Baron Gorman, que atuou em Game of Thrones e Revenge, Noah Taylor em Peaky Blinders e também em Game of Thrones, Sam Neill, que brilhou em Jurassic Park, e o caríssimo Tyrion Lannister, ou melhor, o Charles Dance, que atuou em Game of Thrones, é um ator incrível.
Toby Stephens, da série Black Sails, Maeve Dermody, do filme Blackwater, o ator Ide Turner, da trilogia O Hobbit, no caso ele era o Killy, Miranda Richardson, de Harry Potter, a irritante Rita Skeeter, e atuou também em Good Omens, e o autor Douglas Booth, que atuou em Noé. Então minha nota vai ser 9.2 para os dois. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser do motivo da alteração do título, se foi justo, se deveria ou não, se eu concordo, o que eu acho disso, e algumas curiosidades sobre a origem do nome. Obrigado por acompanhar até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você leu, o que você achou, você concorda comigo, deixa aí nos comentários. É isso, até a próxima, falou!